Boa tarde. Cara, prazer imenso para mim estar aqui. Meu primeiro ano no DevDays, minha primeira vez em BH. Já tinha passado por BH para ir numa cidadezinha do interior. A família da minha esposa, acho que é Três Marias, é uma cidadezinha bem próxima a BH, que eles são daqui. Então só tinha passado, estou gostando. O evento está muito bem organizado. E é isso daí. Hoje a gente vai conversar, a gente vai bater um papo, na verdade, sobre algumas estratégias de migração de aplicações para a nuvem. Aí eu vou focar a minha conversa na parte de aplicações legadas, porque a maioria das aplicações elas já nascem na nuvem, então elas já são projetadas para trabalhar na nuvem. E eu vou compartilhar com vocês principalmente as minhas dores de migrar algumas aplicações para a nuvem. Eu já tive alguns cases nesses anos que eu trabalho com aplicações em nuvem, e eu quero compartilhar um pouquinho das coisas que vocês não devem fazer e deixar algumas reflexões. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael dos Santos, ou simplesmente R. Santos, se vocês forem procurar nas redes sociais. Todos os meus contatos vocês vão achar /RSantosDev. Ali está meu e-mail. Eu esqueci de colocar meu telefone, mas se alguém quiser o WhatsApp para trocar ideia, alguma coisa, fica à vontade de perguntar depois, não tem problema. Eu estou Microsoft Azure MVP. Eu sou o marido da Geisla, o pai do Ted, é um Yorkshirezinho desse tamanho, que é como se fosse meu filho. Sou desenvolvedor e nas horas vagas eu gosto de escrever para nuvem, desenvolvimento e etc. Vocês vão ver no meu blog lá aqui. Olhando agora eu também esqueci de colocar, mas eu vou compartilhar no final com vocês. E ao longo os últimos 10 anos trabalhando em tecnologia, eu acumulei uma experiência muito grande em arquitetura, desenvolvimento, nuvem, banco, tal. Então eu faço de tudo um pouco. Hoje eu estou como arquiteto de nuvem, eu trabalho basicamente projetando e migrando aplicações para a nuvem, é o que eu faço no dia a dia, e tudo relacionado a esse ecossistema. Então testes, integração, DevOps, escalabilidade, consertar problema, desenvolver código, tudo que vocês imaginar, tudo um pouco. Então, nossa agenda de hoje, a gente vai falar alguns preparativos que a gente tem que fazer, os componentes básicos de uma aplicação legada. Aí eu vou passar por cada componente para vocês verem as opções de cada componente, vocês trabalham com eles na nuvem, tá? Diferença entre PaaS e IaaS, bancos de dados, distribuições de carga e algumas dicas de melhoria para a aplicação de vocês. Tá bom? Eu sempre gosto de falar, sempre que eu estou palestrando em qualquer lugar, assim, mas eu acho que o ambiente de faculdade ele é bem mais propício. Não precisa esperar até o final da palestra. Teve dúvida, alguma coisa não ficou claro, levanta a mão, pode interromper, não tem problema. Eu respondo as perguntas de vocês. Talvez só no final eu tenha que correr com um pouco do tempo, mas o objetivo é a gente bater um papo e ir compartilhando experiência mesmo. Tá bom, galera? Beleza? Então vamos lá. First things first, começando do começo. Conheça a aplicação que você quer migrar. Aí é o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês. A aplicação que eu trabalho, a empresa que eu presto consultoria hoje, a maior parte do tempo, é uma empresa dos Estados Unidos chamada Agile Software. Eles têm um sistema que eles chamam de Party Center Software. Então, quando vocês vão numa facility que tem pista de boliche ou laser shot, alguma coisa desse sentido, eles têm um sistema para gerenciar toda a facility. Essa aplicação foi escrita há 20 anos atrás, ela foi feita em ASP clássico, funciona até hoje. Os caras têm mais de 300 clientes nos Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, no mundo inteiro. E acreditem, a aplicação foi feita há 20 anos atrás. Algumas coisas foram melhoradas ao longo do tempo, existem algumas APIs em .NET, hoje ela já está no Azure, mas eu fiquei abismado, assim, que, cara, a aplicação tem tempo de muito mais, o dobro do tempo que eu tenho de experiência em desenvolvimento de software. Só que qual é o problema disso? Quando eu comecei a trabalhar na empresa, há 1 ano e pouquinho, 1 ano e 2 meses atrás, ninguém do time de desenvolvimento atual conhece a aplicação como um todo. Ninguém. São 5 desenvolvedores, nenhum dos 5 conhece a aplicação como um todo. Nenhum dos 5 sabia me dizer, Rafael, para você fazer o setup da aplicação na sua máquina de desenvolvimento, você precisa fazer isso, isso, isso e isso. Tinha um tutorial,
muito antigo lá, que um desenvolvedor que não trabalha mais na empresa escreveu, e você tem que seguir. Aí eu fui quebrando a cabeça para entender como é que a aplicação funciona. Eu falei assim, tá, como é que vocês esperem que eu migre uma aplicação para a nuvem, sendo que nem vocês conhecem ela? Como é que eu vou saber se a aplicação está funcionando? Como é que eu vou saber se eu mexi em alguma coisa, está funcionando porque não está funcionando mais porque eu quebrei, está mal configurado, o que aconteceu? Então, assim, conheçam a aplicação. Assim. Aí eu falei assim, ó, eu vou precisar de pelo menos um mês para entender como é que a aplicação funciona, para fazer teste, entender o cenário e tudo mais. Aí esse foi o primeiro desafio. Aí eu sempre gosto de salientar isso. Vai te economizar muito tempo e dinheiro. Tá? O fato de ninguém conhecer, o arquiteto que tinha antes de mim, ele ficou, acho que era para ser 2 meses, ele estimou a migração, ele estava 6 meses na empresa, ele ganhava $120 a hora e não entregou nada. Depois de 6 meses, trabalhando 8 horas por dia, ganhando $120 a hora, ele não entregou absolutamente nada. Nada. A quantidade de dinheiro que foi gastada com um único arquiteto, pelo fato de ninguém conhecer a aplicação, foi enorme. Isso causou muitos problemas e muitas desconfianças. Tá? E o segundo ponto vai te ajudar enormemente a tomar decisões. Várias coisas que eu sempre assumi como verdade, que eu falei assim, se eu for fazer uma migração, eu vou fazer isso. Trabalhando com .NET, se eu for trabalhar com performance, eu preciso fazer isso, isso e isso. Quando você vai para a aplicação legada, essas verdades que você tem, elas não são mais verdades. Você começa a ver que você tem que se questionar o tempo todo. Então, assim, é fundamental que vocês conheçam a aplicação. Parece besteira, mas ajuda muito. Tá? Pessoal, o segundo ponto que eu quero deixar claro, e até por isso que eu falei no começo, a gente está batendo um papo, tá? O que eu estou falando que funcionou para mim, não necessariamente vai funcionar para vocês. Façam um teste e questionem, tá? Eu estou compartilhando as experiências. Os erros que eu cometi, de repente, podem ser acertos para vocês. Então, assim, sempre se questionem e não tomem o que eu estou falando como absoluta verdade. Eu estou dando um caminho e compartilhando com vocês as minhas dores, tá? Mas sempre tenham em mente de se questionarem, tá? Sempre façam testes, de repente um caminho, então eu vou descrever alguns caminhos, mas vou falar qual foi o melhor caminho para essa aplicação que eu migrei, mas de repente a aplicação de vocês pode se encaixar em outro cenário e ter uma migração mais simples. Tá? E teste de adequação e carga, são seus melhores amigos. Sempre testem a aplicação, sempre façam teste de carga da aplicação, sempre que possível. Tá? Então vamos lá. Opa, à vontade. Sobre o primeiro ponto, você pode conhecer a aplicação. Mais um. Você citou exemplo de conhecer um pouco mais sobre o setup, imagino também sobre o que tem que ser feito para fazer deploy. Utilizar a sua aplicação, conhecer sobre as regras do negócio. Então, nesse caso, ninguém sabia nada dos dois. Ninguém sabia o business como um todo, o que a aplicação fazia como um todo, eles sabiam partes isoladas e ninguém sabia tecnicamente o que precisava para a aplicação funcionar como um todo. Tanto que depois que eu terminei de fazer o setup, eu sempre descobria, não, mas olha, você precisa testar isso. Você precisa testar aquilo. Aí quando eu fiz o setup inteiro da minha máquina, eu falei assim, cara, legal, sei como é que a aplicação funciona, vou começar a portar ela para a nuvem, o que adequa em melhor serviço, beleza, vou começar. Aí eu fui ver que o cenário de produção era completamente diferente daquilo que eles estavam me falando. Aí eu tive que gastar mais um tempo entendendo a infra, como é que estava a produção, como é que era a configuração do servidor e tudo mais. Eu recomendo você entender os dois lados, mas para a migração, o lado técnico é o mais importante. Você não precisa entrar no detalhe do negócio. Mas você ter uma ideia de como é que o negócio funciona vai te ajudar a tomar decisões. Que na hora, por exemplo, a gente transaciona pagamento. O business da empresa é comissão para cada pagamento que acontece via os gateways de pagamento. Então eu sei que se eu mexer na questão de pagamento e não fizer bem feito, eu estou ferrado. Desculpa a palavra aí, foi mal. Mas posso ser despedido. E eu cometi um erro desses, não fui despedido, mas vou compartilhar com vocês. Mas respondida? Beleza. Opa. Vamos voltar aqui. Dica, pessoal. Quando você estiver legado é problema de você trabalhar. Então, assim, primeira coisa, mantenha
coisas simples e funcionais, tá? Existem algumas estratégias de migração, tá? A primeira é, por exemplo, se a sua aplicação é um .NET... desculpa, quem é desenvolvedor aqui? Eu esqueci de perguntar no começo. A maioria da galera. Quem é de infra? Tá. Quem trabalha com .NET, por exemplo, aqui, só para mim ter ideia. Tá. Node, JS, .NET. Tá, .NET Node. Node é muito mais simples porque já é uma tecnologia mais moderna. Mas aí eu vou voltar, tipo, ASP clássico, que é meu cenário, e .NET, que é o que eu trabalho mais no dia a dia. Se você tem uma aplicação que é um .NET, você só usa pacotes do NuGet, você não tem customização, você não tem componente com, por exemplo, que é o meu caso. Você vai no app service, coloca a sua aplicação, aponta para um banco de dados, está na nuvem. Você tem load balance integrado, você tem uma série de questões. Isso aí, se a sua aplicação não tem nada, assim, ela pode ser complexa do ponto de vista de negócio, mas se em termos de tecnologia, ela pode ser legada, mas se ela é simples, você migra em um dia. Você cria um app service, tem load balance, distribui a carga, cria o banco de dados, sobe um backup. No mínimo, um ambiente de teste replicado você tem. Isso é simples. O problema é quando você tem uma aplicação legada. Por exemplo, eu falei assim, cara, ASP clássico roda no app service, não preciso criar a máquina virtual. Como desenvolvedor, eu não gosto de gerenciar rede, eu não gosto de gerenciar a máquina virtual. Para mim é um trabalho e é uma skill que eu não tenho muito desenvolvida. Só que a aplicação tem componente com. Eu preciso registrar algumas DLLs customizadas na máquina. Então eu precisava usar uma máquina virtual para isso. Então o padrão que a gente chama de lift and shift, que é você levantar e mover, é o mais indicado para aplicações legadas que tem uma customização muito grande. Por quê? Você vai criar uma máquina virtual bem semelhante à que você tem no seu ambiente, mover a sua aplicação e deixá-la estabilizada rodando. Então esse padrão é o seu melhor amigo. Tá? A segunda dica é evite otimizações desnecessárias em um primeiro momento. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo que eu tive claro. A ASP clássico, para quem não sabe, Session State roda em memória, não escala. Você pode fazer o que você quiser, tal. No .NET eles corrigiram, você pode rodar em memória, no servidor dedicado, no banco, usar um Redis, não tem como. ASP clássico não escala. O que eu tentei fazer? Eu falei, cara, poxa, esse negócio de usar cache no servidor, mesmo no servidor da aplicação, não é legal. Aí eu pesquisando, vi que tinha como você ver isso no servidor externo só de cache. Eu falei, vamos implementar isso daqui logo, já vamos migrar com cache melhor e tal. Cara, tive muito problema de performance, Só que aí isso me deu uma dor de cabeça. Eu não sabia se o problema de performance era por causa do ambiente que eu configurei errado, se era por causa do cache que eu mexi. Eu não sabia responder essa pergunta. Resultado, tive que desfazer o cache. Então, por isso que eu estou falando. Evite mexer na aplicação num primeiro momento. Tente migrar ela o mais próximo possível do que você tem em produção. Porque, às vezes, dependendo da configuração, o seu servidor on-premise vai ser mais barato. Você pode migrar para a nuvem e você pode duplicar o seu custo, dependendo da configuração. Então, isso é um tipo de configuração que você tem que analisar também. Tá? Beleza, pessoal. Acho que só de aviso. Agora eu vou entrar em mais detalhes específicos. Esse aqui é um mapinha. Ele está até um pouco desatualizado. Ele é específico do Azure. Tá? O que eu estou falando aqui para vocês hoje serve tanto para Azure, Google Cloud, AWS, qualquer provedor de nuvem que vocês trabalhem. Tá? Esse mapinha aqui é porque o Azure ele tem mais ou menos hoje 50 regiões, mais de 50 regiões disponíveis, algumas em preview e outras previstas. Por que eu estou falando isso com vocês? O primeiro ponto é escolha um data center para a tua aplicação. Entre 50, mais de 50, você tem que priorizar algumas coisas. Por exemplo, a latência para a gente era a coisa mais importante. Tem uma ferramentazinha para o Azure chamada azurespeed.com. Você entra lá, ele te dá um teste de latência para todos os data centers do mundo. Tá? Então aqui eu deixei um exemplo, testando da minha casa, lá em Vitória, aqui no Brasil. Brasil South, que fica em São Paulo, é sempre o mais rápido, dá 23 milissegundos de ping. Os outros já vai
mais que dobrar, vai ficar na média, eu vou ter uma média de pelo menos 100, 120, em alguns casos 140 milissegundos de diferença. Isso pode ser crítico para a sua aplicação, você pode ter problemas de performance muito grande. Eu, quando fui fazer a primeira vez, minha primeira migração, inocentemente, o que eu fiz? Eu olhei para o mapa dos Estados Unidos, falei, qual que é o data center que fica mais perto de onde está o servidor hoje? Eu vou mover a aplicação primeiro, vou manter o banco de dados onde está, para me testar que a aplicação está funcionando. Se der algum problema, eu reverto o DNS e mantenho os servidores atuais. Só que eu não avaliei a performance do data center. Eu peguei o data center, se eu não me engano, esse aqui, ó, CentralOS. Era o mais perto de onde ficava o banco de dados. A gente tem cliente dos dois lados, fazia mais sentido ficar no meio. Cara, esse data center me deu muito problema. Em termos de performance do hardware, eu tinha muitos problemas. E fazendo os testes de ping depois, o EastWest, apesar do meu banco ficar nessa região dos Estados Unidos, o EastWest respondia o ping mais rápido do que o CentralOS, que geograficamente estava mais perto. Então, de novo, façam testes. Tá? Não só olhem para um data center e olhar que está geograficamente mais perto, pode ser que a fibra que está passando está mais antiga, não é a melhor fibra. Então tem uma série de questões de infraestrutura que podem influenciar na migração. E se você preza por performance, quanto a latência mais baixa, melhor para a tua aplicação. Só um dado interessante, só para a gente chegar na tela de login da aplicação hoje, ele fazia mais de 100 requisições ao banco de dados. Aí se eu acrescento 50 milissegundos a mais por requisição, o tempo final para o usuário era inaceitável. Então, como eu estava falando para vocês, pesquise as features. Então, eu tive o problema de começar em um casos de alguma migração, que eu comecei um data center, aí eu fui olhar e falei assim, cara, esse recurso novo do Azure vai me ajudar, o que eu quero. Aí eu já estava tudo configurado no data center, fui olhar, não está habilitado nesse. O que eu precisava estava em outro data center. A minha sorte é que eu conseguia mover, como eu faço tudo baseado em script, eu consigo replicar e mover facilmente. Mas, pesquisar antes, se você planejar e falar assim, cara, eu preciso dessa geração nova de cores, por exemplo. O Azure, eles estão com uma geração nova de vCores que você tem acesso aos cores físicos da máquina, não são cores emulados. Você paga para ter acesso ao core físico e máquinas reservadas. Cara, isso dá um ganho de performance para a aplicação muito grande. Só que, por exemplo, não são todos os data centers que estão disponíveis. Então, se há uma feature que você pretende usar, você precisa primeiro ver se o data center que você está escolhendo vai ter esse suporte. Então, planejem isso também. E eu sempre prezo pelo meio termo, tá? Então, legal você ter velocidade e recursos. Aí uma dica, se vocês estão querendo, se vocês já usam Azure, se estão querendo começar a usar, sempre, assim, Brasil South, ele vai ser o mais rápido, não o mais barato, tá? EastWest e o EastWest 2 vão ser sempre os que têm os recursos mais novos, especialmente o EastWest 2, ele sempre recebe os recursos mais novos primeiro, e em alguns casos ele pode ser mais barato do que o Brasil. Tá? Se você hospedar a aplicação lá, ela pode ser mais barata do que você hospedar no Brasil. Então, a gente tem que ter o ponto de equilíbrio entre performance, custo, recursos e tudo mais. Então, tem que ter um planejamentozinho. Tá? A diferença de preço é que no Brasil vai ter mais impostos para poder pagar, a infra aqui, o custo aqui é mais caro, então tem diferença de preço também. É um ponto a ser observado. Então, claro que não são todas as aplicações que estão assim, mas a grande parte, se eu for colocar, sei lá, 90% das aplicações que a gente trabalha, ela vai ter um banco de dados, um servidor web e um load balance. Tá? Assim, mas 90% das aplicações e depois alguns serviços para ajudar a aplicação a funcionar. Mas 90% das aplicações tem esses três componentes chaves. Antes de eu continuar, quem aqui trabalha com nuvem? Legal. Não, só para eu poder saber o nível de detalhe que eu vou entrar em cada item. Tá? Então, assim, nuvem, a gente tem, quando a gente vai falar de computação em nuvem, tá? A parte de servidor mesmo, a gente tem duas palavrinhas-chave,
PaaS e IaaS. PaaS é plataforma como serviço, Platform as a Service, e IaaS, Infrastructure as a Service, a sua infraestrutura como serviço. Tá? Vou explicar a diferença básica, mas assim, como desenvolvedor, eu sempre sempre que possível, eu prefiro PaaS. Sempre que possível, eu prefiro subir uma máquina lá, só rodar minha aplicação, não me preocupar com infra nem com nada, do que subir uma VM, instalar o Windows, instalar a aplicação, instalar a IS, ter que gerenciar o Windows Update, backup de máquina. Como desenvolvedor, eu não gosto. O pessoal de infra com quem eu converso, eles adoram isso. A galera se amarra nisso aí. Configurar a rede, que porta que acessa o quê, travar acesso. Eu sempre prefiro o PaaS, mas como eu falei, nem sempre a decisão é feita por afinidade. Nem sempre o que eu gosto mais de usar é adequado para uma melhor solução. Então, de repente, uma aplicação não vai funcionar bem em PaaS, o IaaS vai ser melhor. Tá? Então, leve em conta componentes customizados. Por exemplo, se a sua aplicação usa alguma ferramenta de reporting, alguma DLL customizada, principalmente você tem que fazer registro de COM. Vocês têm que ver, vocês precisam observar e checar a documentação se aquele recurso ou aquele software roda na plataforma que vocês estão querendo usar. Se não rodar, vocês vão precisar criar uma máquina virtual e customizar ela. Não tem para onde fugir. Tá? Ambientes PCI Compliance. Aí não tem para onde fugir também. Você vai ter que rodar. Você vai ter que, na verdade, você pode fazer uma combinação entre PaaS e IaaS, mas você vai ter que ter IaaS. Não tem jeito você rodar PCI 100% em PaaS, até onde eu sei, tá? Posso estar errado, mas é um caso também. Então, só para exemplificar a diferença entre os dois cenários, PaaS é o modo mais simples de usar. É o seguinte, roda um ambiente para mim, eu só vou cuidar da minha aplicação. Se der problema, eu culpo você. Eu estou te pagando para você rodar a infra. É como se você tivesse uma empresa e você contrata uma terceirizada para te fornecer servidores. É o que a gente faz hoje se você for numa... Está gravado, acho que não posso falar tantos nomes assim públicos. Mas enfim, provedores tradicionais do Brasil, aí, assim, aquele lugar que você pode locar servidores, tá? Aquele lugar que tem o rei da hospedagem. É mais ou menos o que você faz, apesar deles te darem acesso à máquina virtual, tá? Mas o PaaS é mais ou menos nesse sentido, tá? Eu não quero me preocupar com a minha aplicação, eu não quero me preocupar com infra, eu não quero me preocupar com que versão do IS que a aplicação está rodando, que versão do Windows que está rodando. Tem load balance? Não tem. Precisa atualizar o Windows? Eu não quero me preocupar com isso. Eu já tenho que me preocupar com a segurança da minha aplicação, com a segurança dos meus usuários, com a segurança dos meus dados. Eu não quero me preocupar com infra. É um dos cenários mais comuns. Tá? Então eu coloquei como exemplo aqui o Azure App Service, o App Service Environment. Esse aqui é o serviço-chave do Azure para você lidar com isso. Se vocês criarem quem não tem conta no Azure, se você criar sua conta hoje, você tem 10 sites gratuitos para sempre, você não gasta nada, você vai precisar colocar o cartão de crédito para criar a conta, mas é antifraude. Então você tem 10 carinhas desses para você poder brincar, usar, fazer à vontade, tem uma série de recursos. Se vocês olharem no meu blog, lá tem um monte de vídeo explicando como é que usa, é bem legal. IaaS, por outro lado, é você falar o seguinte, eu tenho muito mais controle e eu consigo fazer o que eu quero. Deixa comigo que está dominado, eu resolvo. Vou subir a máquina virtual, eu vou instalar o Windows, vou controlar qual versão do Windows que eu quero, qual licença do Windows que está instalada, quais os patches de segurança que são instalados, quando eles são instalados. Só que, por outro lado, eu tenho que fazer backup, eu tenho que ter uma rotina de restore. Me dá muito mais trabalho, assim, dá para vocês imaginarem. Mas quem é de infra já está acostumado. Existem uma série de ferramentas de automação. Só que, igual eu estou falando para vocês, são diferenças. A minha skill primária é desenvolvimento, então eu não tenho tanta afinidade com o IaaS quanto um cara de infraestrutura. Mas, às vezes eu tenho que usar IaaS. Tá? E é uma skill que eu estou evoluindo. Tá? Exige mais trabalho na configuração inicial, dá um pouquinho mais de trabalho, só que dá muito mais flexibilidade. Nada me impede de ser louco o suficiente de subir uma máquina única, colocar meu servidor de aplicação, meu servidor de banco de dados na mesma máquina e abrir para a internet. Vou gastar muito menos, vou ter muito mais controle,
só que não é o melhor modelo. Eu estou muito mais vulnerável a ataques, a deixar minha aplicação indisponível. Só que, cara, é um jeito super simples de você subir a aplicação, de você mover a sua aplicação do jeito que ela está hoje para uma máquina, abrir a porta dela para a internet, colocar o tráfego na porta 80, 443 liberado para todo mundo, aponta o IP do DNS para o IP da máquina, migração concluída. É uma alternativa, tá? Galera, até aqui tranquilo? Beleza? Show de bola. Que fique registrado na gravação que todo mundo concordou, tá? Se alguém me avaliar mal depois, até aqui a galera estava entendendo. Brincadeira, pessoal. Só umas features da App Service aqui que eu gosto bastante, tá? Quando eu falo de App Service, ele está um pouquinho assim para o Azure, mas se vocês pegarem um serviço equivalente no Google Cloud ou na AWS, vai ser os mesmos pontos chaves, tá? Talvez mude um ou outro, mas dá para vocês terem a ideia, tá? Cara, a App Service, na verdade, hoje ele suporta qualquer linguagem e qualquer plataforma web. Qualquer linguagem, qualquer framework de desenvolvimento web, você consegue rodar na App Service. Seja Windows, seja Linux, seja container. Tá? Então você consegue rodar lá. Se sua aplicação já está em container, ou se você usa qualquer linguagem web sem customização, sem muitas customizações, igual eu estava falando, você consegue pegar do jeito que ela está hoje e colocar na nuvem. Tá? Integração nativa com ferramentas de CI e CD. Quem estava na palestra da Jaque mais cedo sobre DevOps, você consegue, cara, fazer deploy, configurar pipeline automático, commit, build, release, tá no Azure, tá ao vivo, sem problema nenhum, tá? Plataforma totalmente gerenciada, igual eu estava falando para vocês. Eu não tenho controle, eu não sei qual versão do Windows que está rodando, eu não sei qual versão do IS que está rodando lá dentro, eu não sei qual última atualização maluca do Windows que foi liberada, que eles instalaram ou não instalaram. Eu só falo assim, cara, roda a minha aplicação. Tá aqui os arquivos da minha aplicação, esse é o runtime que eu uso, executa para mim. Não quero me preocupar com mais nada. Então, a plataforma é totalmente gerenciada. Então, se eu falar que eu quero 5 máquinas rodando na aplicação e que a carga seja distribuída entre essas 5 máquinas, eu vou no portal, clico lá, 5, ok, ele vai dar um jeito de subir 5 máquinas para mim, colocar o load balancer, distribuir o tráfego igualmente, eu não preciso me preocupar com nada. Isso é tudo gerenciado pela plataforma de nuvem que eu escolhi. Tá? Como eu falei, suporte para todos os aplicativos, Windows, Linux, Container, dá para a gente brincar à vontade lá dentro. Slots, Application Insights, aqui eu vou pular, porque aí já é específico do App Service, aí a gente fugiria um pouquinho da palestra, mas se vocês olharem no blog lá, tiverem interesse, tem vídeos exclusivos disso aqui em mais detalhes. Integração on-premises via Gateway e Outbound IPs. Tá? O que acontece? Rafael, poxa, legal, bacana, mas eu quero migrar para a nuvem de um jeito mais, num ritmo não tão de uma vez, eu quero fazer por fases. Então eu quero subir uma máquina para a nuvem primeiro, quero apontar meu load balance para mandar, sei lá, 10% do meu tráfego para a nuvem, para eu poder observar o ambiente, mas eu preciso que essa nuvem integre com o meu banco de dados que roda no meu outro provedor, ou roda no meu servidor dentro da minha empresa. Eu consigo fazer isso? Consegue. Então você consegue fechar um gateway de VPN, você pode fechar uma VPN da App Service direto para a tua rede, ou para outra rede, em outro provedor, ou você pode usar os Outbound IPs. O Azure ele te dá a lista de IPs que ele usa na tua máquina, e vai falar assim, olha, para essa máquina que você está usando, para esse plano que você tem comigo, você tem essa lista com 5 IPs que eu posso usar para acessar externamente. Você vai no teu firewall, libera os 5 IPs e a tua aplicação vai conseguir chegar direto no teu servidor. É o que eu uso, por exemplo, hoje para fazer testes com o banco de produção de uma aplicação que eu não migrei. Esse banco está na Hackspace, lá nos Estados Unidos. Ele é um banco que tem, em produção, estava com 800 GB. A gente ativou algumas features de compressão de dados em memória lá e caiu para 400 o espaço em disco. Só que assim, eu não posso simplesmente chegar, fazer um restore e subir. Então, eu mantive acessando o banco de dados onde ele está hoje. Então, fui lá no Azure, peguei minha listinha de IPs, aí ele tive que ligar para a Hackspace, abrir um ticket e falar, olha, libera essa lista de IPs para mim e a aplicação está funcionando. Então, a gente também consegue. Tá? Vou só
O environment aqui eu vou pular, não é tão... É as mesmas features. Vou falar um pouquinho de PaaS. Tá? PaaS, o jeito mais fácil de a gente falar é máquinas virtuais, tá? Então eu tenho infinitos sabores e tamanhos. Isso pode ser bom ou ruim, dependendo do seu ponto de vista. Eu fico um pouco perdido às vezes com tanta... Ah, quero criar um Windows Server 2016. Você pega a lista, tem 50 versões do Windows Server 2016. Qual que eu vou usar? Aí eu fico brincando às vezes. Suporte de imagens customizadas. Ah, Rafael, eu tenho um Server 2008 lá, personalizado na minha empresa, já tem minha VHD. Consigo migrar para a nuvem? Consegue. Você pode pegar sua VHD do jeito que você tem hoje nos seus servidores, subir para a nuvem, criar uma máquina virtual com isso. Você vai ter as mesmas configurações dos seus servidores on-premise. Tá bom? Então a gente consegue fazer uma série de automação, a gente consegue escutar, a gente consegue executar scripts customizados nas máquinas. Então se eu tenho uma lista de 10 máquinas na minha conta, eu posso criar um script PowerShell único e pedir para executar o mesmo script em 10 máquinas. Então eu consigo automatizar o controle também. É bem legal. Tá? Então, configuração de rede. Eu posso criar uma rede virtual, aplicar segurança nas minhas redes, tanto a nível global da rede, quanto a uma máquina específica, quanto a uma subnet específica. Então, para quem trabalha com infra, as configurações são quase infinitas. Tá? A gente já tem suporte a disco gerenciado. Você não precisa ficar fazendo backup de máquina, hoje na nuvem, no Azure. Tá? Os outros provedores também, Google Cloud eu sei que você consegue, na AWS também dá para fazer. Então você tem discos gerenciados, o disco onde estão seus dados, eles têm backup e retenção definida pelo provedor. Você não precisa se preocupar em ficar fazendo backup. Então a própria plataforma controla isso para você, o que é muito bom. Tá? E já tem templates otimizados para algumas imagens. Então, se você for criar um SQL Server, eu não consigo usar o Azure SQL, por exemplo, porque meu banco não é compatível. Preciso criar uma VM com SQL Server. Você pode ir no portal, você já tem a máquina toda pré-definida, inclusive com licença aplicada já da SQL Server 2008, 2012, 16. 16 acho que não tem, né? 2008, 12, 17. No meio termo eu perdi algum aí. Scale sets são os mesmos recursos de máquinas virtuais, só que a gente consegue gerenciar grupos de máquina. Então eu tenho um template de configuração, eu posso ter até 100 máquinas com esse mesmo template, tá? E eu gerencio elas como se fosse uma única máquina. Então, se eu apliquei um patch de segurança no Windows, ele vai aplicar em todas as 100. Tá? Se eu fiz um deploy de uma nova versão da minha aplicação, ele vai fazer um deploy para todas as 100 máquinas. Tá? É uma maneira legal de você ter escalabilidade. Então você pode aumentar, você pode ter duas máquinas, aumentar para 10, 15, 20, voltar para 2 ou para 5. Então você consegue ficar aumentando e diminuindo a máquina dinamicamente sem problema. Tá bom? Eu estou correndo um pouquinho, só para a gente dar tempo de chegar de tudo. Legal. Banco de dados, tá? Entra na mesma diferença que eu expliquei para vocês para as IaaS. Eu posso, aí eu vou usar o SQL Server, que deve ser um dos bancos mais comuns para todo mundo. Eu posso usar o SQL como serviço na nuvem, aí o time do serviço vai gerenciar tudo para mim, ou eu posso criar uma VM, restaurar um backup do meu banco de dados, tendo em mente que eu preciso cuidar da VM e do banco e do backup do banco. Então, assim, de novo, você medir se vai te dar muito trabalho, se não vai. Às vezes você tem um DBA na sua empresa que consegue fazer isso tranquilamente. Então, você pode usar VM e não ter dor com migração. Tá? No geral, as VMs vão facilitar. Tá? Só que, por um outro lado, o PaaS fornece mais escalabilidade. Um exemplo prático para vocês. Se a gente for no Azure hoje criar um banco SQL, pelo portal, eu pego o mapa de data centers do mundo todo. Se eu criar um banco no Brasil, eu posso falar, olha, eu quero uma cópia do meu banco nos Estados Unidos e na Europa. Ele vai fazer replicação automática, somente leitura para mim. Eu posso ter 3 connection strings na minha aplicação. Se eu tentei ler no Brasil, não consegui ler os dados, posso fazer um fallback e ler dos Estados Unidos. Automaticamente, os dados são replicados, só que é somente leitura. Tá? Se eu quiser fazer read e write replicação, aí é outra estratégia. Mas somente leitura eu consigo replicar tranquilamente. Tem um serviço novo, está em preview ainda, chamado Managed Instance, que é o melhor dos dois mundos. Eu consigo migrar um como se fosse uma VM, só que ele me fornece os mesmos serviços como se fosse isso.
tá? Os mesmos recursos, como se fosse um serviço. Vale a pena dar uma olhada. Dica de ferramenta, tá? Se vocês trabalham com, forem migrar qualquer outro tipo de aplicação, vocês tendem a ter arquivos de backup, ou até VHD, imagem de máquina, muito grandes. Por exemplo, eu estava tentando migrar, copiar um arquivo de 400 GB para a nuvem. Cara, você fazer Ctrl+C, Ctrl+V não vai. Não adianta você ir na máquina, a conexão é instável, vai cair. Se você tentar subir isso para qualquer outro lugar e fazer download na máquina, vai te dar custos. Então, o AZCOP é uma ferramenta indicada, ele vai fazer esse upload automático. Então, em testes que eu fiz, eu consigo mover 400 GB de dado dentro da Rackspace em 30 minutos. Tá? Eu consigo copiar em 25, 30 minutos, eu consigo subir 400 GB de dados para o Azure sem problema nenhum. Tá? É uma velocidade bem legal. Fica a dica da ferramenta. Dos 3 pontos, o último que é muito importante, pessoal, e vocês precisam pensar isso desde o começo, tá? Distribuição de carga. Se você estiver usando o App Service do Azure ou qualquer outro serviço gerenciado, vocês têm um load balancer junto. Então, você vai na sua aplicação, você tem um IP único, você pode escolher até 10 servidores para rodar a sua aplicação, escalar ela, e você não tem problema, você não precisa fazer mais nada. Só que se você estiver usando máquina virtual, você vai precisar distribuir sua aplicação em pelo menos, eu recomendo, que pelo menos 2 máquinas. Se você tiver uma máquina só, a máquina caiu, você ficou com a sua aplicação offline. Então é sempre recomendável que no mínimo você tenha 2 instâncias da sua aplicação rodando, um time bem próximo de 0. Existem algumas formas de a gente distribuir carga. Tá? O Traffic Manager, que ele é a nível de DNS, você aponta o IP do seu DNS, na verdade o CNAME do seu DNS para o CNAME do Traffic Manager, e ele só faz o roteamento, ele só responde query de DNS. Então, toda vez que alguém for na barra de endereço digitar meuserviço.com.br, o Traffic Manager vai falar assim, olha, você tem que direcionar essa requisição para esse IP. Tá? Ele só funciona a nível de DNS, só que ele é uma forma de você integrar serviços na nuvem com serviços on-premise. Tá? Então eu consigo fazer esse conjunto. Tá? Eu fiz até uma palestra terça-feira sobre isso, como eu uso para fazer disaster recovery. Só contando um case rapidinho, acho que dá tempo. A gente migrou a API de pagamento inteira para o Azure de um cliente, só que eu tive o azar que justamente em um dia, dos 50 data centers do mundo, o único que ficou fora do ar durante 1 hora foi o que eu rodava a API de pagamentos. A gente ficou 1 hora sem processar pagamentos. Foi um caos, subir correndo em outro data center, reapontar a aplicação, ver se está funcionando, voltar a transacionar pagamento, cliente ligando, chefe ligando, gerente ligando. Falei assim, cara, amanhã eu estou na rua. Aí, para minha sorte, meu chefe cara, ele foi muito gente boa comigo. E se você estiver assistindo isso, eu te amo. A única coisa que ele falou o seguinte, tá, legal, o que você vai fazer para isso não acontecer novamente? Existem alguns padrões de disaster recovery, tá? Então eu tenho 2 réplicas da minha API rodando em 2 data centers diferentes. Tá? Então eu tenho um no leste dos Estados Unidos e outro no oeste dos Estados Unidos, e eu distribuo o tráfego igualmente. Só que um serviço igual o Traffic Manager, para mim, se qualquer um dos 2 cair, eu não preciso fazer nada. Ele vai direcionar o tráfego automaticamente para o outro que está em pé. Quando o que está caído voltar, ele volta a distribuir igualmente. Se os 2 cair, cara, estou ferrado. Aí, assim, a chance disso acontecer no Azure é bem próxima de 0. Isso é passível de reembolso, porque aí fugiu da SLA. Enfim, aí é outra história. Com 2 data centers 2 servidores no mesmo data center, já me protege. 2 data centers diferentes, cara, eu tenho um downtime bem quase nulo, assim, tá? Então o Traffic Manager me ajuda nisso. O Application Gateway, aí realmente ele faz distribuição de carga a nível de aplicação, só que ele só faz distribuição de carga HTTP, tá? Tem que correr um pouquinho. Então esse cara aqui só tráfego HTTP, só porta 80, 443, maior vantagem dele. Ele tem um firewall integrado, então quem já viu falar do OASP, Open Web Security, alguma coisa que me fugiu da cabeça, todas as 10 ou 12 listas de boas práticas de segurança, esse firewall aqui já implementa, tá? Só que
ele só faz o sortimento de tráfego web. Tá? Essa é a maior diferença, e você tem um benefício de você consegue centralizar certificado de segurança em um único ponto. Você não precisa replicar em todas as máquinas. Tá? Por último, o load balance do Azure. Tá? De qualquer ferramenta de load balance, você consegue fazer distribuição de carga não web. Então, porta 1433, que é a porta padrão do SQL Server, você tem que usar um load balance. Aí você consegue ter regra TCP, UDP, IPv6. Nesse caso, esse cara aqui é só para o Azure, mas os outros provedores têm dele, é porque no Application Gateway aqui eu consigo integrar endpoints tanto do Azure quanto de outros provedores. Tá? Terminando, ferramentas úteis para teste de rede, PS Ping. Como é que eu descobri que o data center que eu peguei era um data center ruim? Tá? Após subir, eu fiz esse teste 3 vezes, tá? Só para vocês acharem que não era, foi configuração errada minha. Eu subi a máquina, eu subi uma VNet, máquina com banco, máquina com servidor web, não configurei a aplicação. Entre as duas máquinas, configurei o PS Ping, fazia um teste de ping na porta 1433, que era a porta do banco. O ping demorava quase 200 milissegundos para me retornar. Eu falei assim, cara, tem alguma coisa errada com esse data center, preciso pegar outro. Foi assim que eu movi. Então esse é o tipo de ferramenta que você vai testar a comunicação entre as suas máquinas na mesma VNet. A esse nível de detalhe, como é que está a comunicação da tua rede virtual. Pessoal, eu vou ter que pular um pouquinho os pontos de melhoria. Tem só 3 minutos. Perguntas? Só se alguém ficou com alguma dúvida. Eu vou estar aqui ainda, se alguém tiver alguma dúvida específica, opa, à vontade. Elas são mais difíceis de você migrar para a nuvem, assim, justamente porque assim, elas são arquitetadas quase que primariamente para você ficar com a conexão aberta entre as máquinas na rede. Existe, assim, eu tenho uma experiência bem pequena, mas você consegue migrar e usar algum remote client para poder acessar. É porque a conversa é um pouquinho mais extensa. Você me procura depois da palestra para a gente trocar uma ideia? Porque assim, aí eu não vou conseguir finalizar em 3 minutos. Mas eu te dou alguns insights. Só me procurar depois, eu converso com você com o maior prazer. Beleza? Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Ou das duas, foi legal a palestra, vocês entenderam bem, ou ninguém gostou de nada e eu estou ferrado, né? Vai lá. A Cicop. Assim, tá, eu vou terminar só com essa pergunta. Migração de banco, você tem 2 estratégias. Você pode fazer um AZCOP, você faz um backup full, restaura, dá um shutdown na aplicação, faz um backup diferencial, restaura. Só que você pode ter um downtime aí, cara, não sei de quanto tempo, 1 hora, um pouco. Se você não puder ter downtime nenhum, você tem que usar replicação de transação. Aí você vai configurar o teu SQL Server On-Premise como um publisher, o outro SQL que você tiver como subscriber, aí ele vai ficar replicando transação, aí você só reaponta a aplicação, espera terminar de replicar as transações e dá um shutdown no anterior. Aí você não tem downtime 0. Tá? Depois tem documentação que ensina a fazer também, se você quiser. É bem tranquilo, é bem tranquilo. Muito obrigado, valeu!